Então a gente vai começar hoje a roda de conversa, cenas do trabalho em rede, relações de cuidado, laicidade e assistência social. E a ideia hoje é a gente continuar a conversa de ontem, pensando com os trabalhadores e usuários, como é que se dá a relação entre cuidado e assistência social. Então, práticas de cuidado são aquelas relações do cotidiano, a acolhida, a recepção, o trabalho dos técnicos, o trabalho do dia a dia dos educadores, as intervenções com os usuários e como isso está relacionado a essa discussão que a gente vem fazendo desde ontem, quanto à questão da laicidade, ou como o professor Marco colocou, uma laicidade ainda precária, que a gente vem vendo a necessidade de se discutir. Então, para essa roda de conversa, a gente vai contar com a presença de 3 trabalhadoras e um representante dos usuários, para a gente poder discutir um pouco, a partir das falas deles, temas do cotidiano que tenham a ver com essa questão. Então, aqui do meu lado tem o Richard de Campos, que é a liderança do Movimento Nacional da População de Rua do Rio Grande do Sul. A Anete Cunha, psicóloga, mestranda em Psicologia Social e Institucional da URGS, especialista em instituições e análise e coordenadora do CREAS de Novo Hamburgo. A Sofia Safi, que é psicóloga, mestranda em Psicologia Social e Institucional da URGS, trabalha como psicóloga na Assistência Social de Porto Alegre, trabalhou na área de medidas socioeducativas e atualmente desenvolve pesquisa na área de políticas públicas para a juventude. E a Mirella de Sintra, psicóloga, bacharel em Direitos, especialista em Psicologia Clínica em Ética e Direitos Humanos, trabalha na política de assistência social na FASC, na Prefeitura de Porto Alegre. Então, a gente vai ter mais ou menos de 15 a 20 minutos para cada trabalhador e usuário poder trazer algumas cenas do seu cotidiano, e aí, após as falas, a gente abre para a discussão da roda de conversa. Que nem ontem, a gente vai ter um intervalinho ali por volta das 10 horas para poder tomar um café, espichar as pernas, fazer um xixi. Enfim, que a gente viu que é muito tempo ficar a manhã toda conversando, sentados. Então eu vou passar a palavra para a Anete, que vai começar, e aí a gente vai dando segmento aos trabalhos. Bom dia, então, a todos e todas. Primeiro eu quero agradecer o convite, da comissão organizadora desse evento, em especial as professoras Lilian, Neuza e a Bruna, minha colega do mestrado. Obrigada pelo convite. E eu vou situar um pouquinho o lugar de onde eu falo, Então, enquanto trabalhadora da assistência social, desde 1993, na cidade de Novo Hamburgo. Eu sou de Novo Hamburgo, trabalho lá então há 20 e poucos anos, na assistência, quando ela nem era uma política pública do jeito que a gente entende hoje, Quando eu comecei a trabalhar, a assistência era a ação social dentro da Secretaria de Saúde. Então, eu venho acompanhando, enquanto trabalhadora, a constituição dessa política, a construção, desde da LOAS de 93, a partir da Constituição da LOAS, acompanhando a implementação dos conselhos, do Conselho Tutelar, dos Conselhos de Direitos, e depois do próprio SUAS, em 2004, Então, e hoje na gestão de um dos serviços, da política, que é o CREAS. E também acho que é importante colocar, todo esse trabalho, todo esse tempo de trabalho na ponta, na política, me fez, ao mesmo tempo, problematizar as práticas, as minhas ações, e isso me leva, então, à especialização e ao mestrado agora na URGS, na Psicologia Social. A minha fala aqui ela tem o objetivo de problematizar essa relação estreita que existe entre a assistência e a religião. E essa relação existe desde sempre.
a gente poder pensar como operar nessa relação, né, entre Estado e religião, entre política pública e religião, entre assistência e religião. Eu vou falar um pouco, né, um recorte das minhas vivências, né, de uma história que é parcial, que é, enfim, do meu trabalho, né, que não está acabado, enfim, mas que são questões que eu venho pensando, né, acerca desse meu dia a dia, assim. E eu vou iniciar lendo para vocês uma historinha, que é a história que eu escrevo no meu projeto de dissertação de mestrado. E aí depois, então, a gente conversa um pouco sobre essa história e o que isso foi me suscitando, né? Reunião entre 2 pastores da igreja luterana e um diácono da igreja católica, cuja pauta é o número crescente de crianças abandonadas perambulando pelas ruas. Os pastores e o padre discutem a necessidade de ampliarem sua capacidade de tutelar estes pequenos anjos de Deus, menos afortunados e tão necessitados da misericórdia da igreja. A reunião acontece num anexo da igreja luterana. E quem chega para tal encontro depara-se com a imponência e a beleza da igreja, de quase 20 metros de altura, construída em estilo gótico durante o século XIX. A igreja possui uma grande torre, as janelas compridas e estreitas com vitrais coloridos, chamando a atenção de quem entra por aquelas portas imensas, que lembram os portões da Catedral de Notre Dame. Na sala que acompanha o estilo gótico, há uma grande mesa em formato oval, construída em madeira de carvalho, de tonalidade escura, originária do século XVIII. Também 20 cadeiras altas e imponentes, com assento em veludo bordô, que estão colocadas em volta da mesa de reuniões. Nas paredes podem ser observadas algumas obras de arte sacra. A sala exala os odores do templo, que, misturados ao cheiro da madeira, provocam um certo enebriar nos presentes. A reunião inicia e adentra na sala copeira, que serve chá, café e cuca aos participantes, uma cuca alemã, representantes estes do clero da cidade. A discussão animada do clero está imersa no cheiro forte do café recém-passado, no cheiro de madeira, enquanto desliza pelos desígnios dos menores abandonados que dependem de tutela em tempo integral, e do custo oneroso desse tipo de trabalho, que precisa funcionar 24 horas por dia. O clero da cidade discute também sobre quais as pessoas que devem trabalhar nestes espaços, lembrando o nome de alguns diáconos, entre outros membros da comunidade, que são pessoas com vocação para servir a Deus e ajudar o próximo. Um dos pastores lembra que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Outro pastor refere que bem-aventurado é quem trata com bondade os necessitados, e tratar com bondade os pobres é honrar a Deus. Se o leitor ou ouvinte dessa história não está familiarizado com a área da assistência, pode até ter pensado que essa se tratava de uma cena de época, passada no século XIX, antes da tomada pelo Estado das políticas de assistência. Mas o leitor ou ouvinte conhecedor desta área já suspeitava de que a pomposa cena clerical poderia ser apenas uma reunião administrativa num município qualquer. O cruzamento entre os tempos que provoca tal engano, no entanto, não possui qualquer falsidade. Há, sim, uma persistência dos séculos que traz ao presente a era na qual a misericórdia cristã dominava a assistência aos desvalidos. Para encerrar a nossa reunião, chegam o representante do Conselho Tutelar e do Ministério Público e a reunião está completa. As pessoas então se apresentam e um dos pastores é o secretário municipal de assistência social, o outro pastor é o presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o representante da Caritas Diocesana da Igreja Católica é o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social,
o conselheiro tutelar, um membro da Igreja Assembleia de Deus. Depois chegam a diretora da Proteção Social, membro da Igreja Adventista, e uma assistente social, que é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. A história é uma história inventada, né, com o que eu tenho trabalhado agora na dissertação, mas as pessoas não são inventadas, as pessoas são reais, né? Os membros religiosos que compõem a política, né, compõem a gestão da política municipal, eles não são inventados. Então, a partir disso, eu começo a me perguntar, né, como é que essa composição, né, das igrejas em cargos de gestão pública, né, como é que ela opera na política, né, e os riscos de, na operação da política de assistência social, que é uma política de direitos, de acesso a direitos, a gente continuar tendo uma execução pautada na caridade, na benemerência, né, no assistencialismo, no auxílio aos pobres, né, na ideia de ajuda, sem um enfrentamento ético, político, econômico, social da pobreza e da desigualdade social. Então, acho que essa é a primeira questão que me toma, né? O quanto que a gente continua na lógica da caridade em detrimento de uma lógica, né, de acesso a direitos e de enfrentamento ético-político da questão da desigualdade social. A gente percebe, então, né, que as práticas caritativas de benemerência, que estão ligadas à igreja lá do século XVII, XVIII, elas ainda persistem na assistência. Como é que a gente vai lidar com isso? Atualmente, na cidade de onde eu venho, no Conselho Municipal de Assistência Social, existem 25 entidades cadastradas. Destas, 11 entidades são mantidas por diferentes igrejas, o que é quase 50%, 40 e poucos por cento, né, das entidades cadastradas. E elas oferecem serviços diversos, assim, desde o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos até fazendas terapêuticas, né, comunidades terapêuticas para tratamento da dependência química e acolhimento institucional. Então, da mesma forma que a gente tem, né, na gestão direta, tendo o secretário, o diretor, na gestão direta dentro do executivo, pessoas ligadas à religião, a gente vai ter no controle social, da mesma forma, um número grande de entidades ligadas à religião. E esses atravessamentos, né, são inúmeros, assim. Desde dessa terceirização, né, que a gente, não é o termo correto, mas a gente sabe que na prática é uma terceirização que se faz para as entidades, né, onde fica difícil, como dizia ontem uma pessoa de tarde aqui na mesa, como é que a gente separa a crença pessoal, né, que eu tenho enquanto a minha formação religiosa do meu trabalho, que é laico. Essa separação é extremamente difícil e a gente diz que o Estado é laico, né, mas a sociedade, ontem também foi dito isso aqui, mas a sociedade não é laica. Né? E quem compõe o Estado são pessoas da sociedade, somos nós. Né? E tanto pessoas contratadas quanto concursados, né? A gente é essa sociedade que é religiosa e que tem suas crenças que está compondo o Estado, né? E como lidar com isso. E uma das questões que me toma, então, é esses contratos de gestão, termos de convênio, termos de parceria, cada município tem um nome para isso, né? Onde a gente terceiriza as ações do Estado para as entidades e fica muito difícil, na medida que a gente terceiriza para uma entidade religiosa, dizer para a entidade que ali ela está executando um serviço que é uma política pública e que
que a política pública, que o Estado é laico, que a política pública não pode ter interferência da religião. Se tu está colocando dentro de uma instituição religiosa essa execução. Acho que essa separação, são questões complexas e difíceis para a gente pensar como é que isso vai operar na prática, né? E uma outra questão que me toma, ontem a gente viu aqui alguns exemplos de situações de atravessamento da religião, muito também na prática dos usuários, né? Mas eu tenho pensado outras questões assim, que me parece que estão mais escondidas, não sei se essa é a palavra certa, mas que nem sempre a gente se dá conta dos atravessamentos da nossa formação religiosa, cristã, no dia a dia das nossas ações, nossas, que eu digo eu, não sou, né, não professo nenhuma religião, sou ateia, é ateia que se diz, né? Mas do quanto que eu me pego, em alguns momentos, com a lógica cristã atravessando as minhas práticas, e é isso que eu tenho pensado, né? Por exemplo, esse entendimento da culpa, né? A igreja trouxe para a gente a ideia do pecado, da culpa, e o quanto que a gente continua nas nossas ações culpabilizando individualmente os usuários pelas suas mazelas, né? Pela sua condição de pobreza, pela sua condição de dependência. A gente diz, olha, o Estado está aí, as políticas estão aí, tem Bolsa Família, tem Pronatec, tem uma série de... tem os grupos do CRAS, quer dizer, está tudo colocado. Se tu, usuário, né, família, cidadão, não consegue sair dessa condição de extrema pobreza ou de negligência do cuidado com os teus filhos, isso é um problema individual teu. E a gente, de certa forma, culpabiliza, né, e coloca uma responsabilidade individual para o usuário, né, para ele resolver os problemas da sua vida, né. E eu fico pensando se não tem essa ideia, né, da culpa cristã, se ela não está perpassando essa nossa lógica de culpabilizar o indivíduo pela sua condição, né, sem olhar que, na verdade, esse indivíduo ele é fruto de um país que sempre explorou os negros, os escravos, os índios, os imigrantes que vieram. A gente tem uma história social de exploração, e aí hoje a gente olha e diz para o indivíduo, tu não consegue porque, né, tu não está fazendo direito, né, tu não... tu bebe, então tu não consegue emprego, tu não acorda cedo para procurar emprego. O que é isso, né? Que lógica é essa nas nossas intervenções? Será que não tem uma lógica dessa culpa, né, cristã colocada nas nossas intervenções? É sobre isso que eu tenho me perguntado, né? Eu não tenho, não estou aqui para trazer respostas, né, mas para problematizar, para a gente pensar. E a outra questão que me parece que a gente acaba trazendo também dessa formação cristã é a ideia do confessionário. Eu fico com uma ideia de que nos atendimentos da assistência social, quando a gente fica atendendo uma família e fica perguntando, né, como é que tu tá, né, teus filhos estão na escola, não estão pela rua, como é que tu está fazendo para sobreviver, né, de que salário, quem é que está trabalhando na tua casa, está indo no grupo do CRAS, está indo lá no CRES, no atendimento com a psicóloga. A gente fica inquirindo as pessoas e, de certa forma, eu fico pensando se a gente não espera uma espécie de confissão da própria vida, né, do usuário. Em algum momento, ele fica nos contando, né, tendo que prestar contas de alguma forma de uma série de questões que a gente diz que ele tem que fazer para não ser... 5 minutos, para não ser negligente, enfim, né? E eu fico pensando se não tem uma lógica de confissão aí, né, colocada. E de ter que, assim como, né, a gente se confessava para o padre, eu pequei, né, eu não estudei para a prova,
aproximação com a religião é de quando eu tinha até 10, 12 anos, depois eu abandonei. Mas então a minha lembrança de confissão é essa, né? Briguei com a minha irmã, eu estudei para a prova e tal. Eu não sei se a gente não fica, de alguma forma, numa ideia, né, de que o usuário precisa confessar a própria vida pra gente. E a gente vai apontando o que está certo, o que ele pecou, né? O que está errado, e o que ele tem que mudar. Então, tenho me preocupado um pouco com isso, né? Porque as práticas da assistência com a religião, isso está colocado, né? Eu acho que é como a gente vai lidar com isso, é ver em que patamar que isso vai interferir ou não no nosso trabalho. Mas me preocupa, para além das ações, né, de intervenção que a gente vai ver, principalmente no serviço de acolhimento institucional, grupos de igreja visitando as crianças, contando historinha, catequizando, as doações que as igrejas fazem, né, levam lá um monte de presentes para as crianças, fazem festa de Natal. Quer dizer, tem uma série de ações da religião que eu acho que são mais fáceis da gente enxergar, né, da gente questionar. Né? Ontem se falava, eu chego no trabalho, tenho que rezar primeiro, porque lá na minha entidade todo mundo reza, uma entidade religiosa e tal. Acho que essas questões talvez sejam mais fáceis da gente enxergar no dia a dia, né? Mas eu fico me perguntando dessa nossa, apesar de não ter nenhuma religião, do quanto que eu não estou atravessada por esse discurso cristão nas minhas ações sem me dar conta. Né? Bom, está terminando o meu tempo, né? A questão também que me toma é da ideia do merecimento, né? Por exemplo, a gente já ouvi muito isso, né? De doações, de distribuição de doações, por exemplo, né? Outras situações, mas vou contar um exemplo. Chegou aqui, né, uma doação para dar para as famílias, roupas e material de higiene, enfim. Mas a gente vai ver primeiro, né? A gente vai ver quem é que merece, porque senão eles pegam essas roupas, em vez de lavar, dobrar, cuidar, eles usam e botam no lixo. Então vamos ver qual é a família que merece, que sabe cuidar das doações, né? E que atravessamento que está colocado aí, né? Esse é um atravessamento da benemerência que vem dessa lógica toda, né, da caridade, da religião. Eu teria muitos outros exemplos, assim, do cotidiano, né? Mas eu tenho tentado me tomar por essas questões que estão mais, que me parece que estão muito intrínsecas, que nos atravessam no cotidiano, sem a gente muitas vezes se dar conta, né? E aquilo que eu falei antes é outra questão que de ontem eu fiquei pensando muito, né? O Estado é laico, mas a sociedade não é. E somos nós, né, da sociedade, concursados, e a gente diz, tem que ser concursado para estar no serviço público, né? Não garante, né, o fato de ser contratado ou concursado, não garante neste sentido. Acho que sim, que tem que ser funcionário concursado pela valorização do trabalhador. Mas isso não garante que o funcionário concursado ele também é, né, um membro da sociedade, ele também tem suas crenças religiosas, e do quanto que é possível ou não é possível fazer essa separação nas práticas cotidianas. Né? Acho que depois a gente pode conversar mais. Obrigada. Antes da gente prosseguir com os outros colegas, eu queria ver com vocês como é que a gente segue o trabalho. Se todo mundo fala, os 4, e depois a gente abre para discussão, ou se fala 2 pessoas, abre para discussão, como é que vocês acham que fica melhor? Ajudem a coleguinha, por favor. Falam todos? Tá. Então a gente vai seguir, e aí depois que todo mundo falar, a gente faz um intervalinho, e aí volta para a discussão. E a ideia é que eles também possam continuar conversando, que não seja só a apresentação, que seja um diálogo entre todos. Então agora a gente passa para a Mirella, que trabalha no serviço de acolhimento. Bom dia, gente. Olha só, eu trouxe aqui uma musiquinha do Leandro Cohen, uma das minhas músicas prediletas.
abertas, em que assistam, quem gosta de rock depois tem a banda que vem depois, mas é uma coisa de a gente discutir um pouco como está na cultura essa questão. E quando a colega estava falando, a Leti, né? Aí eu fiquei viajando aqui, nem vou passar as imagens mais, porque eu acho que já foi todo o caminho o negócio. Algumas coisas que ela levantou, eu tenho pensado também, eu trabalho num abrigo. Eu trabalho num abrigo há muitos anos e eu já vi passar várias coisas, eu vou contar depois, mas eu achei algumas coisas assim. Quando a gente pensa em essas questões todas, eu tenho visto uma coisa básica. Nem todo, até anotei aqui, nem todo filantropia é religiosa, mas toda filantropia é esquisita. Primeira cena, eu vou no Ministério Público, a colega ali teve também aquela vez, não sei se tu foi, a colega ali que está ali atrás, chega as pessoas do Lions com várias cestas de produtos de limpeza, quem entrega formal, toda essa protocolação aí que tu falou, tem na sociedade civil também. Então a filantropia, ela tem essa ideia de beneficência e caridade ligada a uma questão humanitária, e a humanitária é um pouco da secularização da caridade. Tipo, tu transforma, nem porque é secular não deixa de ser caridoso, beneficente, esses negócios assim. Então a gente tem que pensar um pouco nessa lógica que nós somos construídos. A maior parte de nós que estudou em escola particular, estudou numa escola religiosa. É histórico, né? É histórico. Muitos de nossos avós, pais, avós, dependendo da idade de cada um, teve seus filhos nas Santas Casas de Misericórdia. Tá? Então, hospitais religiosos, né? As provinciais, sei lá, eu até fui perguntar para um amigo meu que é padre, daí eu vou explicar depois porque algumas coisas que eu não sabia, fui perguntar, eu digo, tá, o que é isso? Ah, isso é isso. Eles têm uma lógica assim que é bem difícil de entender. Assim, ele diz que tem até um livro, tem mais de 1000 e poucas entidades religiosas que fazem coisas em Porto Alegre, umas são no exterior, outras são na América Latina, outras são no Brasil. É uma quantidade absurda que a gente não tem nem noção, é como se fosse um mundo à parte. Isso é fato. Mas assim, quando a colega fala ali da questão da gente educar as famílias para elas serem como a gente imagina, que é uma coisa que trabalha na assistência social é quase lugar comum, a gente vai se dando conta que a igreja é só um dos fatores nisso. O outro fator bem importante é a questão da ética do trabalho, da questão do capitalismo, onde tu divide o pobre bonzinho, que ele consegue trabalhar e se organizar e ser como tu imagina, o pobre malvado que tem que ser consertado, tipo Foucault, assim, né? Vigiado, punido, organizado, numerado, etiquetado e uniformizado. Então, aquela pobreza que era da má sorte, nascimento, tu não nasceu rico, nem rei, nem nobre, nem padeiro, tinha as corporações de ofícios, tu vai ser objeto da igreja. E estava muito imbricado naquela época. Hoje ainda está, né? Ainda está bem imbricado, como a colega contou. Eu vou contar uma cena assim. Estou eu, de novo, essa é verdadeira, essa cena é real, fui fazer um projeto de casas lares. Sentou eu e os 2 representantes no Conselho Municipal de Direitos e um do Conselho da Assistência. O da Conselho da Assistência era pastor, e o da Conselho dos Direitos da Criança era católico, franciscano. Os 2 eram religiosos e a terceira pessoa, que era alguém do terceiro setor, também era um religioso de uma das entidades conveniadas. Porto Alegre tem bem mais que essa quantidade. Eu fui fazer um levantamento dentro dessa aqui, porque é muita coisa. Mais de 70% das entidades conveniadas são católicas, católicas ou evangélicas, algumas são espíritas. Tem entidade, não sei como é que eu posso dizer aquilo, que é hinduísta, talvez, possa ser chamada assim. E tu tem ainda um monte de clubes de mães ou associações de moradores de bairro que, não sendo religiosos, foram criados por religiosos daquela comunidade. Então, assim, ó, a gente nem sabe o tamanho da capilaridade dessas entidades. Falando nisso, outra coisa que eu acho que é importante é por que é assim. Tem a questão que a igreja está ligada desde o século XVI, desde que o Brasil é Brasil, essas coisas já vêm se dando. Todos os hospitais e escolas e universidades eram católicas na época. As outras religiões eram caso de polícia, né? Tu não podia ter, não tinha direito ao culto, essa coisa toda. Mas eu acho que o mais importante disso tudo
é que tu vai conseguindo que a política pública penetre lentamente na área da educação e na área da saúde, que são políticas mais antigas, mais bem estruturadas, a assistência sobrou e vem tendo mais dificuldades para isso. Por quê? Bom, eu acho que assim, aí eu peguei aqui umas coisas assim, a questão da expertise. É mais ou menos que diz por que a ONG é conveniada, por que se convenia a ONGs para fazer o trabalho do Estado? Elas trabalham com isso há mais tempo que nós, a política de assistência social é recente, eles trabalham com essa área há séculos, e a gente tem anos. Segunda questão, essa capilaridade, eles vão em certos lugares, em certas comunidades que ninguém entra, mas o pastor entra, o padre entra, a gente não entra, mas eles entram. Isso ajuda para estruturar trabalhos a partir dessa proximidade. A questão e outra coisa que é bem importante, a flexibilidade, assim, de tu poder de ter a verba, poder aplicar com menos burocracia, torna muito mais ágil o atendimento à população se tu passa a grana via uma ONG. Se tu vai fazer via o governo, tu tem toda uma amarração de orçamento, de prestação de contas, e a ONG consegue fazer isso mais fácil. E a questão da vocação assistencial. A única coisa que eu vou mostrar para vocês, eu peguei só uns negocinhos. Eu achei bem curioso. Isso aqui, ó. Eu peguei alguns mais básicos que trabalham hoje na assistência social do município. Eu trabalho com abrigo, né? Todos os abrigos, com exceção de um, são religiosos. Todos. Assim, a gente tem, ao contrário da FPE, que são laicos, os nossos abrigos todos são laicos até por ali, né? Porque o presidente da FPE hoje, o vice-presidente, é pastor, diretor técnico. Então, assim, é aquele que estava lá sentado como conselho da assistência, o mesmo pastor, que é o mesmo que tem os abrigos no município. Que os mesmos têm os abrigos no município, né? Que tem uma série de casas-lares, mas assim, que é aquela lá, ASA, que é aquela missão deles, né? Que é esse pastor, no caso, visa proclamar o reino de Deus através do acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Essa é a visão de mundo, é para isso que eles são criados. É uma entidade evangélica, são muito mais novas, assim, mais recentes, mas se pegar as entidades católicas que tem acima, aquilo ali eu chamo não, o colega padre me explicou, chama-se de carisma. As entidades católicas trabalham dentro do seu carisma, uma coisa que eu não sabia, eu achei muito interessante, porque é isso, os laçalistas e educação. Então, o Pão dos Pobres é laçalista, o Pão dos Pobres tem abrigo. Olha, por que o abrigo, o Pão dos Pobres trabalha então com abrigo? Porque não pode mais trabalhar com internato. Então ele pega crianças que ele deveria cuidar, né? Então ele quer educar dentro daquele modelo super fechado. Então, essas questões, irmãos franciscanos, que é a entidade com a qual eu trabalho há muitos anos, Orionitas, Calábria, então essas aqui são as entidades que fazem abrigos em Porto Alegre. Tem as outras entidades que trabalham com outras coisas, sim. Mas quando a gente vê isso, todos eles têm no carisma a questão assistencial. E eles fazem isso há muito mais tempo que nós. Eles têm muito mais experiência em fazer isso. Então, vou contar uma cena. Eu trabalho no abrigo, onde toda a prestação, eu sou funcionária pública, não sou, como é que se diz, que é aqueles lá que tem lá do Hospital Independente das Religiões, e trabalho numa entidade que, embora sendo católica, ela é bem flexível. E acaba funcionando um pouco naquela lógica, vamos ser seculares dentro do abrigo, embora exista uma, como é que eles chamam? Agora eles têm um termo que é para dizer que é uma ética franciscana, eles cobram do funcionário uma ética franciscana, que é ensinar pelo exemplo. E mantém o espaço laico, ou secular, quer dizer mais, que é mais, e permite que todas as religiões possam trabalhar para eles, diferente de outras entidades que tu tem que professar religião para ser contratado. Então, no abrigo que eu trabalhei, cena, a gente uma festa de Natal, tendo que fazer uma oração, a tal oração que parece que isso é quase, como digo, é mais cultural necessariamente do que religioso, e aí tu tem um funcionário que é Testemunha de Jeová, tu tem um funcionário que é Rastafari, de verdade,
um funcionário que é budista, um funcionário que é católico ex-padre, esse colega que eu falo para vocês, e tu tem um bando de gente de religião afro-brasileira e um bando de gente espírita, e todos esses misturados num pátio, e tu vai fazer uma oração. Bom, a gente não faz mais oração, mesmo, não tem como. Então, essa pluralidade que tu consegue garantir dentro de uma ONG que presta um serviço do Estado é uma coisa muito difícil. Cena 2, a gente vai para uma formação dada pelo Juizado da Infância e da Juventude, e esse pastor, esses pastores, faz a gente queimar nossos desejos num caldeirãozinho. E eu disse, pô, mas é uma ideia interessante, é bem dramático, né? Não, eles fazem todo dia no culto, isso faz parte dos troços no culto. Então, quando a gente se deu conta, a gente estava fazendo aquilo e nem sabia o que era. Enfim, terceira cena. Eu chego para trabalhar, está lá no livro de ocorrências, que você sabe que todo abrigo tem livro de ocorrências. Uma fala assim, pois ele falou pela boca dela, pois ele não sei o que mais, porque ele, que eu não entendia muito que ele, eu fui lendo, e aí a gente tirou ele do corpo, e a gente não sei o que. Moral da história, a menina de religião afro-brasileira, nação para ser bem exata, de gaiatice puxa uma roda de gira no meio do pátio, vestida com uma calcinha daquelas aqueles olhinhos assim, Ted, qualquer coisa, que eu não lembro o nome, mas era uma cueca vermelha com os olhinhos pretos no meio. Isso. Puxa uma roda de gira no meio do pátio com um funcionário que era evangélico, tenta tirar o demônio do corpo dela. E isso vai parar no meio da rua, lá no meio da caldo de fião. No outro dia eu pego o livro, vou lá no gestor da entidade que é católico e digo, isso não pode acontecer. Ah, isso não pode acontecer. O cara pode ter religião que quiser, mas o espaço é laico, pelo amor de Deus. Então, isso são cenas do cotidiano. É engraçado? É engraçado. O que não é engraçado é quando tu não tem nenhum controle sobre isso. Quando tu vai para uma entidade, convenia uma entidade e tu chega lá e as pessoas não podem ver TV, as pessoas não podem usar brinco, as pessoas não podem fazer nada, as pessoas não podem ser em relação às formas das outras pessoas porque elas têm que professar a fé daquele espaço. Isso é fato, isso não é história. Então, só que tu conveniou essas entidades. Como a Led diz, tu conveniou, tu fez um convênio que pressupõe uma parceria. Mas tu não tem controle sobre isso. Então é bom que o Estado tenha controle sobre isso. Eu acho que é papel dele. Porque tu vai conveniar, vai. Tu não tem, o Estado não tem pernas e não tem flexibilidade, não tem condições de dar conta. A gente, por exemplo, em Porto Alegre, os serviços cresceram de acolhimento institucional, acho que mais de 500% em 10 anos. De 3 abrigos nós temos 50 e poucos. Desses, 12 são próprios, o resto é tudo conveniado. E dos próprios, um é conveniado com franciscanos, 3 são corionistas e os outros são com a mitra arquidiocese. Todos convênios católicos. Já tiveram uma parte que era convênio evangélico, não deu certo. Desses outros abrigos, o Ação Rua, que é um serviço de média complexidade, quase todos também. Tem um que é da Amurtel, que também é uma entidade religiosa, e mais um outro que é laico, e os outros são todos católicos. Tu vai para serviços, quanto mais descendo na complexidade do sistema, tu vai tendo serviços que são espíritas, serviços que são ligados a uma coisa de bairro, mas tu vai ver lá no fundo é evangélico, lá no fundo é católico, lá no fundo é da Umbanda. Eu não acho que seja só a religião católica, né? Nem a religião evangélica. É uma questão das religiões ocuparem dessa área. E isso é estruturado na matriz brasileira de funcionamento. Eu acho que uma das questões básicas da laicidade é a não interferência do Estado na crença privada de cada cidadão. Isso é uma garantia constitucional. A vedação, eu notei aqui, a vedação da religiosidade estatal, vedada essas parcerias, e
E a atividade positiva do Estado é permitir que cada um exerça a sua religião. Então, quando tu vai para um lugar que o Estado convenia, tu tem que garantir direito de culto. E a gente estava, outra cena, estávamos todos os técnicos discutindo como é que seria um documento que seria coletivo dos amigos, e de repente tem lá raça e religião. E aí a gente fica discutindo um pouco raça, que é uma coisa assim, autodeclaratória, não declaratória, questão de garantia de acesso às políticas. E quando chega em religião, a gente ia discutir, e aí eu falei, não vou discutir. Porque eu me dei conta, no ato assim, se a gente discutisse, eu disse, não, que era um deixadismo. Quando eu olhei para as pessoas, colegas, trabalhadoras, ligadas a movimentos da igreja, eu olhei assim, eu digo, não, vamos deixar a religião, que as pessoas também podem se autodeclarar, porque aí talvez elas tenham um espaço de dizer que religião elas são. Porque essas são as cenas do cotidiano que são as mais filigranadas, porque as grandes, essas aí a gente puxa uma roda de gira e tá a polícia no meio da rua. Mas essas pequenas coisas do cotidiano é que a gente tem que se atentar, porque a gente, como militantes de direitos humanos, como funcionário público, como psicólogos, a gente tem que procurar que o outro seja legítimo o outro. E como é que a gente faz isso? Se dando conta das pequenas coisas. Porque isso são das pequenas coisas. E essa ideia de higienização das populações, e de organização e de conserto, ela está muito arraigada. E às vezes eu penso que não é só da igreja, eu penso que também tem a ver com a nossa ideia de o trabalho dignifica o homem, quem não trabalha é mau e é incapaz porque individualmente não consigo dar conta. O conceito de, só terminando, o conceito de piedade, a psicanálise é um conceito distante. A piedade tem para aquela questão genérica. A gente tem piedade lá das vítimas do terremoto, a gente tem piedade das pessoas vítimas da seca do Nordeste. É uma relação macro, piedade, no sentido bem amplo. Enquanto a compaixão é singularizada. E isso é arraigado na gente junto com a nossa construção de sujeitos, atravessados pela questão escolar. E isso está dado, assim. No Brasil, a religião era ligada ao Estado até bem pouco tempo atrás. Ainda, se eu não me engano, consta na nota de dinheiro a questão do... E se vocês passeiam por aí, vocês vão ver muitas prefeituras, assim, eu, fulano de tal, a cidade tal, e Deus. Ou Deus salva, ou bem-vindo à terra de Deus. A gente vê isso em vários lugares que a gente entra, assim. Então, a gente está atravessado por isso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar na ética do outro, na alteridade, para poder se construir como, né, a possibilidade do outro como a gente o outro. E para encerrar, assim, ó, uma outra cena, última cena, que é para tu ver como uma coisa é muito complicada. Faz meu colega, ex-futuro padre, né, que não deu para ser padre, levar as crianças na igreja, porque a igreja é um passeio válido, tem uma igreja franciscana perto da Bíblia, eles vão até a igreja, tem uma pracinha, é um lugar um pouco mais protegido, então eles vão à igreja. Aí eles entram na igreja, aí tem aquelas pessoas que ficam ali cuidando da igreja, aí tem aquela briga para não bagunçar a igreja e tal. Aí ele sai da igreja e dá um chute lá no despacho, dizendo assim, chuta que é macumba. E vem as crianças com um monte de garfinho de tridente do despacho. Aí ele chega lá e as crianças contando, aí eu chamo o cara, né, dou uma xingada, digo ele veementemente, faço eles levar os despachos tudo de volta. Porque é isso também, o quanto a gente fala de religião e fala de uma religião só. E o quanto a gente desqualifica as outras religiões, enquanto elas são menores, e quanto tem uma gradação, inclusive, nisso. E o quanto a gente acaba, quando vai perguntar a religião da criança, todo mundo é católico, né? Mas a gente é católico, espírita e umbandista, tudo junto, incluído, e mais um pouco de budista, uma meditação, e ainda vai procurar um astrólogo, e como isso está meio misturado no nosso ser religioso do brasileiro, é meio complexo. E quando a gente fala de igreja, eu acho que o perigo não é nem a igreja católica que já está, que a gente já tem conseguido amaciar algumas coisas em geral. Essas novas formas de religião que são muito mais excludentes e vêm aumentando muito sua penetração e dizendo como os outros têm que ser. Isso me preocupa mais, às vezes, do que qualquer... Lembra assim, incomoda às vezes o trabalho dos católicos, então algumas coisas são bem irritantes, eles são assim, muito chatos.
Por exemplo, esse pessoal que trabalha ali com educação não sabe que trabalha com criança acolhida. Aí o cara, o padre lá do colégio La Salista, não quer trocar os vidros porque as crianças quebram os vidros. Como assim que ele tem que trocar vidro todo mês? Eles têm que cuidar dos vidros, eles têm que ter gratidão e então vão ficar com os vidros quebrados. No frio, porque afinal de contas, né, eles eram, como é que era? Internatos, onde tu tinha que organizar as pessoas numa ordem estrita. Eu acho que mas acontece que pelo menos eles falam isso explicitamente, então botam fogão a lenha lá, xingam todo mundo, mas deixam, vamos dizer assim, tem fogão a lenha, xingam todo mundo, vai tomar chimarrão e dão chimarrão pro outro. Eu me preocupo muito mais quando tu não deixa o outro ser, a não ser que tu seja aquilo que tu gostaria que ele fosse, senão tu pega e tu transfere, tu não atende mais, tu tira e tu não quer mais atender. Eu acho que um dos problemas hoje que a gente tem no acolhimento institucional de Porto Alegre, nas entidades conveniadas, é a devolução de crianças quando elas não se adaptam ao modelo preconizado para aquele espaço. Não são gratas o suficientes. E isso é horrível. E eu acho que isso é uma questão para ser discutida. E o Estado tem que usar seu poder de fiscalização, de regulação, porque, bom, já que ele convenia, ele que cuide disso e traga coisas. Não é isso. Então, assim, eu acho que para fechar uma cena, assim, a última cena, chegam lá a galera lá no lugar onde o pessoal que trabalha comigo, a entidade mantenedora deles lá, que é o CPCA, que é franciscano, aí tem uma estátua do São Francisco e um cachorro. E o cachorro lambe. Tem a ver com os leprosos, aquela coisa toda. E as pessoas, por que pode ter cachorro aqui e não pode ter cachorro lá no abrigo? Aí eles explicam tudo assim, a coisa toda do sim. Tá, mas se é um cachorro, tem cachorro aqui, não tem cachorro lá. A gente pode levar esse cachorro que está aqui no pátio para lá, para cá. Não, não pode. Porque é uma briga do governo, não sei o que mais. Mas vocês trabalham lá. Vocês trabalham lá e aqui vocês são daqui, então vocês têm o cachorro. Então, assim, moral da história, essa separação ela é muito entendível para o usuário final, né? Então a história do cachorro não terminou ainda. Mas talvez termine um dia. Não se sabe. Só para contar mais uma historinha que essa, mas essa é vocês verem, veio os provinciais, sei lá, quem é o dono do negócio que é na Alemanha. Não, aí vieram assim, pediram então, para toda, e aí é uma entidade grande, tem quase 200 funcionários, cada setor mandar uma foto para botar ele numa página lá e pedir uma foto para a vida. E aí o colega que é o coordenador dizendo assim, não vou mandar, a gente não manda, não provoca. Então vou mandar. E aí mandou uma foto, 8 fotos, mais 10 fotos. Uma de cada plantão, porque é 12 por 36, então são 8 turnos, mais a cozinha, mais a limpeza, né? Tem 75 funcionários. É um grande empregador, na verdade. Aí os caras não sabiam o que fazer com as fotos, porque não cabia no pacotinho que eles tinham um pedacinho assim para botar a foto da equipe e não se dão conta do tamanho que estão. Às vezes eu acho que as próprias entidades estão crescendo de um jeito que não se dão conta que eles estão criando empresas, eles não sabem gerir empresas. Isso é outro desafio. Como que essas entidades muito grandes, a CEM, Mitra, CPCA, a outra que é os maristas, a SOME, eles são enormes. Eles praticamente, a SOME atende toda a rede básica do município. Os psicólogos assistentes sociais são a maior parte deles são da SOME. Como é que tu vai gerir isso tudo? As entidades não estão preparadas também para o crescimento enorme que eles têm. Então essas são as vinhetas do cotidiano assim, que eu queria dividir com vocês. Muito obrigada, Mirella. Agora a gente vai passar para o Richard e depois para a Sofia. Então, bom dia a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Conselho Regional de Psicologia pelo convite. Eu acho bem importante também poder ouvir o que os usuários têm a dizer em relação a isso, né? Em relação à laicidade, enfim. Dizer que a minha história com a assistência social é bem antiga, né? Eu sou usuário da política de assistência desde 2004, quando eu tinha 11 anos de idade, né? Então, eu passei diversos tipos de atendimento até aqui, né? Eu ainda sou usuário
da assistência, hoje aqui de Porto Alegre, né? Em História na assistência começa num município da região metropolitana, então no município de Guaíba, onde eu sou natural, né? E tanto a fala da Anete quanto da Mirella, elas me remeteram a muitas cenas que eu vivi diariamente, desde a minha infância até agora, né? Acho que, primeiramente, assim, é importante falar de quanto essa prática religiosa e da questão do merecimento, ela está vinculada a diversos órgãos, né? Inclusive a órgãos, como foi dito, a órgãos de defesa como o próprio Conselho Tutelar, por exemplo, né? Eu me lembro com muita clareza de que quando eu tinha 11 anos de idade, eu era atendido por uma conselheira tutelar que era evangélica, né? Ela era a minha técnica de referência, e eu estava no momento de poder discutir e poder trabalhar com ela, né? E com os técnicos do serviço onde eu morava, a questão da minha identidade de gênero, assim, né? Eu fui falar com ela sobre isso, assim, olha, fulana, queria saber o que tu pensa sobre isso, assim, né? Estou um pouco confuso, isso tem sido um problema para mim, enfim. E eu me lembro que ela olhou para mim e ela disse assim, Richard, tu precisa procurar a igreja, porque se tu não procurar a igreja, tu vai para o inferno quando tu morrer. Então, eu saí daquela sala muito mais confuso de quando eu entrei, assim, né? Porque eu já não me sentia tão contente de ter essa dúvida dentro de mim. Eu não sabia como lidar com isso. E isso foi bem difícil de trabalhar nessa época, assim, né? E acho que é importante poder falar disso, assim, porque, por exemplo, eu pensei que isso ia ser apenas um caso isolado, que ia me remeter a algo que aconteceu apenas no passado, e aconteceu apenas com essa senhora, mas na verdade não, né? Na verdade, por exemplo, eu já vivi num serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, que quando eu entrei no serviço, eu tinha que fingir, né, que era heterossexual, né, porque era um serviço religioso, então pautado pelos ensinamentos cristãos, né, e tinha uma questão lá de ter que, inclusive, fazer oração e cantar louvor todos os dias de manhã, enfim, né. E isso era algo que me incomodava muito, assim, até que um dia eu decidi chegar e falar para o coordenador, olha, na verdade eu não me sinto à vontade de fazer isso, né? Não me sinto à vontade de ter que fazer essa religião, primeiro porque esta religião não é uma escolha minha, né? É uma escolha da instituição e não minha, né? E aí eis que, para minha surpresa, é encaminhado um relatório, então, para o Conselho Tutelar do município, dizendo que eu não era mais perfil daquela instituição, né? Porque, claro que isso não foi dito, né, explicitamente, né? Não foi dito que eu não era mais perfil, porque eu não era, não me enquadrava nos perfis religiosos da instituição, mas aí tem uma questão de que, bom, as pessoas sabem usar as palavras certas para ludibriar o entendimento das outras quando necessário, né? De lá para cá, assim, primeiro, quando eu fui chamado para vir participar desse evento, eu fiquei pensando, gente, o que eu devo falar lá, né? Porque às vezes é tão difícil de falar disso, assim, porque a questão da intervenção, né, religiosa nas práticas de trabalho de alguns trabalhadores, e isso tanto das ONGs quanto dos próprios trabalhadores
do quadro, ela é algo real e acontece cotidianamente nos serviços da cidade, elas acontecem hoje diariamente. Assim, né? Eu, quando me tornei jovem adulto, né, em situação de rua, comecei a acessar um serviço de acolhimento institucional na modalidade albergue, por exemplo, que se tu não fizesse uma oração na hora da janta, e tinha que ser uma oração levantado, de pé, e outro, tu não podia jantar por conta disso, né? Então necessariamente tu tinha que fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque senão tu não ia poder ter acesso à janta, né? E claro, né, isso tudo para mim nunca foi um grande problema antes de entrar no movimento social e de poder ter maior clareza sobre essas coisas, né? Até porque eu acho que se tem uma coisa que a rede de criança e adolescente, pelo menos a que eu passei, ela não promove muito nos usuários, é justamente essa discussão mais política em relação aos direitos que as crianças e adolescentes têm, né? Quando eu saí da rede de criança e adolescente, eu era muito grato, apesar das diversas violações que eu sofri durante a minha caminhada, eu era muito grato aos tios e às tias que passaram no meu caminho, né? Muito embora muitos desses educadores tivessem sido responsáveis por diversas violações psicológicas que eu sofri durante a minha adolescência, quando, por exemplo, me faziam tomar banho junto com os meninos no banho coletivo, sempre que eu não me sentia à vontade para isso, né? Então, acho que também pega um pouco dessa coisa da laicidade, ela se acentua mais quando tem uma questão de gênero pautada nisso, né? E isso hoje é muito presente na rede de atendimento adulta, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, um serviço de acolhimento institucional na modalidade república na cidade, que apesar de ser um espaço que acolhe homens e mulheres, né, não acolhe a população LGBT, né? Então, por exemplo, se eu, Richard, me identificar com o gênero feminino, eu não posso ir para aquele lugar, porque aquele lugar só trabalha com sexo, não com gênero, né? E não é um lugar religioso, em tese, né? É um lugar que a instituição, em tese, é uma instituição laica, né? Mas que as práticas são religiosas, e as práticas são dentro dessa coisa do merecimento, por exemplo. É um espaço muito bom, né? Mas que todos os dias tu é lembrado, né? Como forma de agradecimento, tu é lembrado assim: não te esquece que tu veio dos abrigos da FASC, daqueles abrigos que nem televisão tinha direito, e agora tu mora num lugar que tem uma televisão de 42 polegadas, que tu tem poltrona reclinável, que tu tem, sabe, como se tudo isso fosse um favor que a instituição está a gente fazendo, né? Então isso é muito real. Na República tem essa problemática. Eu tenho que ser justo e dizer que talvez nos serviços próprios da Fundação, nos abrigos próprios da rede adulta e nos albergues, no albergue próprio, talvez isso é um tema que foi já trabalhado de forma melhor e que talvez hoje esteja mais superado. Por exemplo, nos abrigos a gente ocupa, quando a gente chega no serviço, a gente que decide qual é a vaga que a gente quer ocupar, né? Então tem uma questão de trabalhar com a identidade de gênero das pessoas. E eu lembro que, por exemplo, quando se começou esse debate, tinha um debate de, por exemplo, mas a gente acolhe no serviço várias senhorinhas que são da igreja, enfim, como é que vai ser colocar um travesti no mesmo quarto de uma senhora que trabalha na igreja, né? E aí eu me lembro que tem uma educadora que sempre diz o seguinte: bom, o nosso papel é trabalhar o preconceito com a senhorinha que vai na igreja, e não deixar de atender o usuário por conta disso, né? Claro que as práticas religiosas, elas seguem, né? Por exemplo,
no serviço onde eu moro hoje, que é um serviço da assistência, eu vejo diversos quadros com salmos, por exemplo, espalhados pelo abrigo inteiro, né? Isso é uma particularidade do serviço, porque, por exemplo, nós temos uma trabalhadora que é evangélica fervorosa dentro do serviço, né? Então ela é alguém que espalha essa coisa da religião dentro do espaço. Nós temos uma mesa que deveria servir como mesa que tem materiais informativos, então sobre DST, sobre tantas outras coisas. E na verdade o que a gente vê são diversas revistas religiosas e jornais de diversas igrejas evangélicas que essa própria funcionária deixa à disposição dos usuários para que eles possam ler e quem sabe se converter, né? Então ainda é muito contraditório tudo isso, assim, né? Hoje o que eu faço, por exemplo, dentro do serviço, porque eu fiquei me perguntando, bom, se a monitora tem a possibilidade de colocar os salmos espalhados no abrigo, porque ela é evangélica, nada mais justo do que eu, que sou de matriz africana, poder colocar as imagens dos meus santos dentro do meu quarto, né? E aí é isso que eu tenho feito. Eu tenho impresso imagens e colocado na parede, né? Porque é isso, bom, se ela pode colocar os salmos dela, eu também posso colocar os meus santos lá. Claro que isso gera um desconforto muito grande, né? Principalmente para essa servidora, ela costuma me dizer sempre que um dia eu ainda vou encontrar salvação. E isso é muito engraçado, assim, porque eu durante muito tempo eu levava isso muito a sério, brigava, assim, né, discutia. Hoje eu levo mais na boa e ainda brinco dizendo para ela que eu já encontrei a salvação há muito tempo, né? E que quem não sabe ainda disso é ela. Então tem sido legal, assim, propor esse debate dentro dos serviços, né? Assim, não é um debate fácil, assim, porque tem uma parcela dos usuários que justamente por terem acessado historicamente serviços que têm vinculação religiosa, tem uma questão de uma vinculação religiosa muito grande, então tem uma coisa do que a gente não pode reclamar do serviço, porque tu imagina, né, antigamente a gente morava na rua, agora a gente tem um serviço, graças a Deus que existe esse serviço, né? Então a gente tem tentado desconstruir um pouco isso, né? Mas a gente sente também que existe falta de vontade política para se resolver esses problemas, assim, né? Nós sentimos, por exemplo, que essa coisa dos salmos estourados pelo abrigo, por exemplo, ela fere claramente a questão da laicidade do serviço público, né? E quando, por exemplo, a coordenação do serviço me questionou sobre por que eu coloquei as coisas na parede do meu quarto, eu devolvi para ela. Bom, o dia que os salmos e os jornais forem tirados de dentro do espaço, eu retiro as minhas imagens também, mas enquanto for permitido que qualquer um manifeste a sua forma de religião aqui dentro, todos devem ter o direito de se manifestar, né? Isso ainda é uma grande pedra no caminho, assim, da assistência, né? Nós temos, por exemplo, e aí é importante de frisar isso, assim, né? Que as práticas assediadoras, elas não são apenas dessa ou daquela religião, né? Nós temos um albergue, por exemplo, que é daí conveniado e que é espírita, por exemplo, e que nesse albergue as pessoas são os usuários, né? Quando se comportam bem, são promovidos a trabalharem gratuitamente nesse serviço, né? Então eles são promovidos a prestar um trabalho voluntário, né? E em contrapartida ainda, né? Eles ainda podem ganhar regalias, como por exemplo, para os usuários como um todo é oferecido um pedaço de carne só na refeição. Para esses usuários que são usuários comportados, que são usuários que seguem os caminhos de Deus e que ainda ajudam a limpar a instituição, a lavar a louça, para esses eles ganham um pedaço de carne a mais, ganham um gole de refrigerante, né? Então,
Então, assim, nós achamos isso muito complicado, e mais complicado ainda porque, apesar de, por exemplo, hoje eu estou conselheiro de assistência social representando os usuários, e apesar de levar esse debate cotidianamente para o Conselho de Assistência, me parece que tem uma morosidade por parte dos órgãos públicos, né, do poder público que compõe o Conselho, de poder resolver essas situações. Né? Essas práticas, elas não são práticas que acontecem agora, elas são práticas que acontecem desde sempre. Né? E muito embora se tenha um discurso de que a gente tenta resolver, a gente tem trabalhado com a instituição, o que na prática se observa é que se tem um discurso muito bonito, mas que as práticas na instituição seguem as mesmas. Então, a gente trabalha um pouco isso, assim, no movimento social, tentando trabalhar com os usuários isso, né? Mas tem sido bastante desafiador, né? Tem sido bastante desafiador porque quando tu tem, por exemplo, essa instituição que eu citei antes da coisa da janta, né? Que tu tem que rezar antes de jantar, eu, por exemplo, já presenciei cenas em que usuários, por exemplo, um usuário que era do Haiti, né? Então, que não era católico, apostólico romano, se negou de se levantar e fazer a oração, e eis que, para minha surpresa, num dia chuvoso, numa noite chuvosa, eis que o usuário, então, é suspenso do serviço porque ele infringiu uma regra que era de não se levantar para rezar, para jantar. Né? Então, eu sinto que esse debate é um debate necessário, e eu sinto que em épocas de avanço do fundamentalismo é importante que a gente paute isso cada vez mais, né? Porque eu penso que esse avanço do conservadorismo, ele tende a, nesse momento em que o país vive, ele tende a se acentuar ainda mais nas práticas dentro dos serviços da assistência, né? Começando, inclusive, para saber se alguns serviços da assistência vão continuar existindo ou não, né? Existe uma sinalização, inclusive, do governo golpista de que alguns serviços de assistência não vão ter mais cofinanciamento do governo federal, que para nós é um grande retrocesso, porque a gente sabe que esses serviços e a política de assistência ela foi construída a duras penas pelos trabalhadores, pelos usuários do SUS, e a gente acha que qualquer retirada de direito nesse sentido vai ser uma grande perda para o nosso país e para as populações vulneráveis que deixaram de se tornar, como historicamente foram, os assistidos pela igreja, pelas ONGs, enfim, e se tornaram sujeitos de direito e sujeitos da sua história, que possam deixar de ter essas conquistas garantidas. Acho que por enquanto é isso. Muito obrigada, Richard. Eu vou passar a palavra para a Sofia. Oi, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Na verdade, eu tenho que confessar que logo quando eu fui convidada, eu fiquei um pouco atrapalhada pensando quais cenas eu iria trazer, porque eram muitas possibilidades. E eu pensei, agora quando as pessoas estavam falando, eu pensei, nossa, elas não se esgotam mesmo, porque vão vindo mais cenas na nossa cabeça. E eu acho incrível como... Incrível não, na verdade preocupante como a gente já naturaliza algumas cenas, né? E já, tipo, prefere nem entrar na discussão, porque tem outras questões mais importantes para ser discutidas numa determinada situação. Né? Bom, acho que a Bruna não falou, porque eu não comentei com ela, mas eu trabalho num SAF, eu não sei se todo mundo sabe que é um SAF. Ele é algo que só existe na cidade de Porto Alegre, ele não é identificado pela Política Nacional de Assistência Social, tá? O MDS não reconhece. Ele é um serviço de atendimento familiar conveniado à Prefeitura de Porto Alegre. Ele funciona, assim, grosso modo, como um braço do CRAS. Ele atua na ponta da assistência social, né? Trabalha com atenção social básica. E para começar, já começa os meus atravessamentos, porque minha instituição é espírita, e mesmo que ela seja tranquila em relação a isso, não procure ardosamente me doutrinar nem nada, sempre aparece alguma coisa nos sermões do meu patrão.
Então, e aí eu sei, todo mundo estava falando aqui já de que é bem sabido das questões de como tem instituições que são religiosas, são geridas por instituições religiosas, e como isso vem atravessado na fala, por mais que se procure, né, um atendimento laico. Eu vejo muito nas discussões de rede, né, como esses atravessamentos da moralidade cristã, evangélica, fazem parte do discurso dos técnicos, e não só técnicos, mas conselheiros e professores de escolas, agentes comunitários, postos de saúde, para se definir um futuro de uma família, né? Porque às vezes é isso que a gente faz numa reunião de rede, a gente decide pelo usuário o que eles vão fazer da vida e o que está certo ou errado na vida deles. Então, esse certo ou errado está muito permeado pelas questões religiosas, né? Porque as famílias, elas são amorais, elas não sabem o caminho da verdade. E muitos desses casos que surgem nas redes de proteção também acabam surgindo já quando estão bastante estourados, já estão bem agravados, né, entre muitas aspas, porque as próprias instituições acham que conseguem dar conta de alguns casos pela lógica da instituição, né, pela via da fé, pelas orações. Tem um caso bem preocupante que eu estava acompanhando recentemente, que a instituição insistiu que havia um abuso sexual, apesar de que, né, a gente tinha feito várias intervenções com a família, nada foi constatado, o conselho também não constatou nada, mas a instituição dizia não, há um abuso, e ele chamou por conta própria o pai, que para eles era o abusador, para fazer uma oração. E a família, e pôs as crianças em roda para fazer uma oração com elas, para aquilo acabar. Enfim, só chegou na gente essa situação depois de muito tempo, quando já tinha até um vídeo da família sendo divulgado. É uma situação complicada. Enfim, outra questão em relação a esses serviços de convivência como a colega falou, muitas bíblias espalhadas, muitos santos espalhados pelas instituições, sendo que tem uma em específico que me chamou a atenção, um caso em específico que me chamou a atenção, que era uma menina que estava sendo prejudicada porque estava levando falta sem justificativa, né? Porque a instituição mandava um horário obrigatório de oração. Fazia parte do plano pedagógico da instituição um horário para oração, e a menina começou a se recusar a ir, porque ela tinha uma religião diferente da instituição e começou a receber falta, e a mãe nos procurou muito indignada, né? E a gente, o que a gente faz com esse tipo de denúncia? Porque para onde vai também? Porque a gente denuncia para as nossas coordenações, para as nossas supervisões, para as nossas articulações da atenção básica, e para onde vai, sabe? Quem é que fiscaliza realmente as instituições? Aqui em Porto Alegre, eu fico meio que na dúvida. Todo mundo já falou, todo mundo sabe que a igreja teve uma importante participação no desenvolvimento de políticas na área social, mas também já se passou muito tempo desde o primeiro centro jesuíta de acolhimento e catequização de índios, né? Se promulgou a Constituição, o Sistema Único de Assistência Social, a Política Nacional de Assistência, o Estatuto da Criança e Adolescente, etc. Documentos que preconizam, teoricamente, o papel laico do Estado e dos executores de suas políticas, mas, né, até como a Anete trouxe da discussão de ontem, a sociedade civil não é laica, né, e como que isso tem atravessado todo o nosso trabalho. Mas eu me pergunto, então, se o Estado não deveria estar tendo um olhar mais atento a isso, justamente porque, muito tempo se passou, muitas leis foram escritas, mas a prática continua muito atravessada por alguns absurdos como estão sendo relatados aqui, né? Dependendo do território que a gente está, eu trabalho num território bem vulnerável, que tem partes que são bem inacessíveis, assim, não passa o carro, quem entra é só realmente o pastor ou o padre, enfim, e que aquela instituição religiosa acaba sendo a única referência para um menino, para uma menina da região, porque, não pode circular, não tem ônibus, não pode ir para outro lugar, tem conflito do tráfico em volta, então não tem como atravessar, tem que ir para aquela instituição, mas ela não se sente representada por aquela instituição, entre outras questões, mas por essa também, né? Porque, sei lá, da Umbanda, e só tem um Santo Antônio lá gigantesco logo quando ele entra na instituição.
ou obrigam eles a rezar, enfim. Tem outras cenas que eu quero trazer que eu acho bem problemáticas, todas elas verdadeiras, infelizmente. Um deles é um caso de violência doméstica que eu acompanhei, tenho acompanhado há mais ou menos um ano. Mas, bom, os sofridos que a mãe vem sofrendo acontecem há muito mais tempo. Eu não vou adentrar no relato do caso em si, porque, né, acredito que não exista caso de violência doméstica que não seja delicado e que não deva ser acompanhado com muitos cuidados. Mas tem algo específico desse acompanhamento que eu quero ressaltar, que é... Teve um momento que aconteceu uma situação com o filho dela na escola e a gente precisava fazer um encaminhamento para o conselho tutelar. E essa mãe estava se mostrando muito resistente ao conselho, por suas experiências anteriores, até que ela acabou me contando que quando começaram os episódios de violência em casa, ela procurou o conselho. E a conselheira que era responsável pelo expediente dela, né, que seria a referência dela, teria dado como solução a seguinte proposta, que a conselheira era da igreja evangélica, e a ideia dela era que ela se casasse com um membro da igreja que pagaria um salário para ela ficar cuidando da casa deles, e assim ela se livraria do marido abusador e teria uma fonte de renda, né? Então ela não precisaria se preocupar com nada, basicamente. Essa foi a grande proposta da conselheira. Eu não precisei que ela não voltou mais lá e a gente tentou outras vias para resolver o problema da escola. Uma outra situação, foi mais um testemunho de discussões de rede de um caso, então foi ele que estava acontecendo também, infelizmente, mas foi um outro período de gestão do conselho, que é a seguinte: é uma colega que ela estava acompanhando um caso de abuso sexual de uma menina de seus 13 e 14 anos, acho que era 13 anos na época, um abuso que ela estava recebendo do padrasto dela, uma pessoa que vivia na casa dela, que não tinha como fugir, e o encaminhamento do conselheiro de referência foi fazer uma sessão de descarrego com a menina, não com o pai, com a menina, né? Então o abusador continuou em casa, quem teve que sair de casa foi ela, aos 15 anos, indo morar com um adolescente também, e aí ela entra numa outra situação de risco, né, para assistência social, então ela acaba sendo culpabilizada diversas vezes, né, porque ela foi culpabilizada basicamente pelo próprio estupro que sofreu, porque é ela que sofreu, que fez a sessão de descarrego, dá pra dizer que sofreu uma sessão de descarrego também, né? Enfim. Essas situações do Conselho Tutelar, eu sei que elas não são unânimes, né? Tipo, eu sei que não é uma característica dos conselheiros tutelares e dos técnicos serem levados tanto por suas opções religiosas, mas é algo que, pelo menos na minha região, é bem marcante, bem frequente, infelizmente, esse atravessamento, até pelas questões políticas e a força política que a Igreja Evangélica tem no nosso território, que bem ou mal acaba colocando bastante pessoas nas suas eleições e contém um eleitorado bem grande. E eu sei que eu não tenho certeza como que a gente trabalha com isso, porque, como eu falei, nas discussões de rede tem muita coisa para resolver e a gente tem que ainda discutir um posicionamento moral dos técnicos, é mais um entrave que eu acho que tem atrasado bastante a política, né? Muitas questões poderiam ser resolvidas, se não resolvidas, né? Porque tem situações que são muito delicadas, mas eu não sei como evitar esses posicionamentos morais para que eles não interfiram na execução das políticas públicas, né? Para que não, o posicionamento dos técnicos não vire mais uma violação de direitos em cima de pessoas que já têm a vida bastante violada, né? E ainda mais quando se trata de criança e adolescente, como é o caso do Conselho Tutelar, eu acho que tinha que ser melhor fiscalizado, até porque a ouvidoria do conselho é o próprio conselheiro, então vai saber também qual é o posicionamento do conselheiro, né? Então, são mais ou menos essas contribuições que eu tinha para trazer, assim. Daqui a pouco vem mais cenas, provavelmente. Eu queria agradecer a Sofia. Aí eu não sei como é que a gente faz um intervalinho.
Então, 5 minutinhos e aí a gente volta para discutir o que os colegas trouxeram e ouvir todo mundo.
Eu já botei meu carro. Ontem eu vim sem casaco, era eu que pedia, eu não era. Liga, deu um olho e botei o casaco. Não, agora eu tava tudo preparada. Você não pode frio mais. É que dependendo, Não, mas eu sou meio friolenta. Mas a gente nem precisaria. Não, duas vagas. Nas universidades, nas universidades tem vagas. Com a nota que tira aqui, eu já passo O primeiro ano foi essa, ela foi bom, sabe? Ela ficou cansada de nove vezes. E aí, bem do hospital já tá pago, nós pegamos vários. Eu não vou porque eu vou fazer o grupo de dança. Mas eu vou dos meses. Basta uma vez,
baixíssimo. Eu não sei. É uma das coisas. Mas vamos programar.